não permaneceu porque Deus agiu na vida dele para levá-lo para Portugal, porque, enfim, mudou, né, o rumo do nosso irmão. E para quem acompanha nas redes sociais, tem visto, né, como tem sido bênção lá em Portugal. Acabou de ser reeleito, né, para mais um mandato de 3 anos, né, com a graça do nosso Deus, e a gente espera poder caminhar muito mais próximo, né, já que, oficialmente, agora a Igreja Evangélica Lisbonense é parceira, né, oficial da IPI do Brasil. E eu sempre digo aqui para os irmãos, né, para quem não me ouviu dizer isso ainda, a Igreja do Jabaquara me abençoou de várias formas, e uma dessas formas foi me dar um irmão que eu não tive. Eu tenho 7 irmãs, nenhum irmão, né? E o Alan é esse irmão que a igreja proporcionou para mim, e Deus faz muito disso. A gente comenta todas as vezes, né, Alan, né? Que na hora que a gente se encontra, que a gente se conhece, mas então nós estamos afastados aí geograficamente, é por isso que nessas oportunidades a gente precisa aproveitar, tá bom, meus irmãos? E nós vamos ouvir então a palavra de Deus. Desde já, né, esteja em oração aí no seu coração também, para que o Senhor use a vida do nosso querido Alan para proclamar, né, aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Liguei. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor e Salvador, irmãos. Amém. Primeiro eu vou fazer os comentários de reclamação. Vai tocar lá, que música? Não sei, veja lá. Isso é colocar as pessoas no fogo, é jogar as pessoas à fogueira. Não é? Então, isso também, é claro, é para me excusar dos muitos equívocos que aconteceram ali na execução das músicas. E eu ainda perguntei ao Samuel, que música é essa? Eu nunca ouvi, não sei nem o nome. Enfim, né? Deus, ainda bem que Deus ouve o que vem do nosso coração, né? Irmãos e irmãs, assim, a minha alegria de estar aqui, e assim, é claro que isso é muito piegas a dizer, mas assim, não existem mesmo palavras para proferir, para poder compartilhar isso. Eu amo essa igreja, mas eu amo muito essa igreja, não é? E não é porque eu saí daqui, eu amo essa igreja, amo a vida do reverendo Lineker, esse irmão também. Eu tenho um irmão por acaso, mas Deus assim Deus fez todo esse processo, não é? Tanto da minha saída, quanto do meu envio para lá, quanto do teu envio para cá. Eu sei que tu tem sido uma bênção aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Como é bom ver caras que eu já conhecia. Como é bom ver caras novas nessa igreja. Esse realmente é um espaço que eu me sinto à vontade. Isso pode ser um problema, mas esse é um espaço que eu me sinto à vontade. E é muito bom poder, nesse dia muito especial, e o reverendo Lineker já fez menção, pela graça e misericórdia de Deus, foi realizado um sonho. Havia um sonho, e vocês já me conhecem, não é? Eu choro mesmo. Havia um sonho a saída daqui do Brasil foi muito dura no que se refere à questão ministerial para mim. A parte mais dura para mim foi a parte ministerial. E lá chegando em Portugal, Deus me abençoou com uma igreja que eu amo. Uma igreja na qual ele tem feito um trabalho. Esta pessoa que está aqui, presbítero David, foi esta pessoa que vinculou tudo isso a acontecer. E também é um privilégio para mim dizer, Deus seja louvado pela tua vida, David, perante esta comunidade que eu amo, porque Deus também o usou para que isso acontecesse. E lá estamos, e agora esse sonho foi realizado, qual seja, o sonho de estar perto da IPI. Eu sou ministro da IPI do Brasil, sou ministro desse presbitério do Ipiranga, cedido para a Igreja Lisbonense, mas agora não é apenas isso. Agora nós estamos com os braços dados oficialmente com a IPI do Brasil. E isso aconteceu num 31 de julho, quando a nossa igreja estava a comemorar os seus 122 anos. Portanto, há que se louvar a Deus. Ele sempre faz muito mais do que nós merecemos. E que a Ele seja toda a glória dessa parceria e que Ele encaminhe tudo nessa parceria.
Tenho muitas coisas a dizer, mas eu quero e preciso ler a palavra do Senhor. E antes disso, eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que quando fui convidado por esse irmão, pelo reverendo Lineker, para compartilhar convosco a palavra do Senhor, eu naturalmente, os irmãos já me conhecem, fui lá para o lecionário e ia pregar a partir do texto do Evangelho segundo Lucas, que acabou de ser lido pelo pastor. Entretanto, não era esse texto que eu tinha que pregar. E, nomeadamente, nas comemorações desses 122 anos, eu quero, portanto, compartilhar com os irmãos o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 a 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A palavra do Senhor diz-nos assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Senhor, que a Tua palavra foi lida, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estar atentos à voz do Espírito Santo. Queremos, Senhor, ser moldados por aquilo que o Senhor está prestes a sussurrar aos nossos ouvidos. Queremos, Senhor, pedir a Ti que possamos, Senhor, estar suscetíveis ao impacto do Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta noite. E clamar ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, na medida que o Senhor preparou para cada filha e para cada filho Teu nesta noite. E assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Amém. Irmãos e irmãs, eu dou a esta mensagem o tema de muitos tons de uma canção. E eu quero inaugurar esta meditação com uma leitura de um texto que eu li há pouco, mais de um mês talvez, que não é um texto bíblico. Eu peço, portanto, a vossa licença, mas é um texto muito engraçado e um texto infantil. Talvez seja mais fácil de nós, de uma maneira até pictórica, compreendermos. E o texto diz assim que era uma vez um burrinho que trabalhava duro, puxando carroças pesadas. Com o passar dos anos, este burrinho começou a se sentir cada vez mais fraco.
e foi então dispensado pelo seu patrão, e o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Já a caminho encontrou um cão de caça esmorecido, que estava deitado no chão, e então ele perguntou: "Cão, por que está triste?" Após um longo suspiro, o cão respondeu: "Envelheci e não consigo caçar como antes, e por esta razão o meu dono resolveu me sacrificar." E o burrinho contou-lhe sobre os seus planos musicais, convidando-o a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com o seu novo amigo. Alguns minutos depois, viram um gato muito triste e o indagaram: "Ei, gato, qual é o motivo de tanto desânimo?" E o felino ronronou: "Com o passar dos anos, perdi a destreza em capturar os camundongos, e por causa disso, a minha dona tentou até me afogar." O burro e o cachorro contaram que estavam a caminho de Bremen e queriam trabalhar como músicos, e o bichano, mestre em serenatas, seria um ótimo parceiro. O gato adorou a ideia e os 3 companheiros seguiram viagem. E quando o sol já se despedia, encontraram um galo cabisbaixo. Ao perguntarem sobre o que passava, ele cacarejou: "A proprietária da fazenda receberá convidados para o almoço e ordenou que o cozinheiro passasse a faca em mim. Escapei para não parar na panela." O burro, então, convidou-o para compor o grupo. "A sua experiência como um barítono será muito útil para o nosso quarteto." O galo apreciou a ideia e os músicos prosseguiram para a cidade de Bremen. Como já estava anoitecendo, pararam na floresta para dormir. O galo, no alto de uma árvore, percebeu ao longe uma luzinha a piscar, e era um sinal de que havia uma casa ali por perto. Avisou os colegas, que resolveram verificar. Pela janela observaram uma mesa farta e 5 ladrões que comiam e bebiam. Então imaginaram um plano para afastarem aqueles homens dali. Com toda a força dos seus pulmões, fariam um estrondoso concerto. E o alto volume da música então quebraria o vidro. E assim os músicos pulariam a janela e correriam até o centro da sala para expulsarem os malfeitores. Dito e feito. Apavorados, os ladrões se levantaram e fugiram. E assim os 4 amigos se sentaram à mesa e devoraram tudo. Depois, apagaram as luzes e procuraram um lugar aconchegante para dormir. Mas, passada a meia-noite, os ladrões resolveram voltar. E com medo de fantasmas, o chefe do bando ordenou que somente um deles entrasse. Silenciosa e sombria, a casa guardava mistérios. Ao entrar, o larápio, atraído por uma espécie de faísca, aproximou-se dela. Mas, na verdade, eram os olhos do gato. Sentindo-se ameaçado, o felino avançou e arranhou o rosto do ladrão, que correu até a porta do fundo. O cão que lá estava deitado deu-lhe uma mordida na perna. Aos berros, o ladrão fugiu para o quintal, onde levou um coice do burro, e o galo, assistindo do telhado aquela cena, cantou bem alto. E o ladrão escapou em disparada e disse aos demais que uma bruxa arranhou seu rosto. Um homem esfaqueou a sua perna, um monstro lhe deu pauladas, e um juiz ordenou que os soldados o conduzissem ao cárcere. Por isso, os ladrões nunca mais se atreveram a voltar. E os 4 músicos passaram a viver naquela casa e foram felizes para sempre. Os músicos de Bremen. Quando eu olho para esse texto de Atos dos Apóstolos, e eu lembro-me que desde a minha infância, e nomeadamente por causa dos 2 versículos finais, não é? Quando ali José, chamado de Barnabé, filho da consolação, que era um levita natural de Chipre, vende o campo que possuía, trouxe o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. E depois disso, teremos a história conhecida de Ananias e Safira. Que medo! Quando eu ouvia a respeito deste texto, quando eu era criança, eu tinha muito medo. Nas aulas de escola dominical, nos cultos, desde o momento em que eu acreditei ter entendido o real sentido deste texto, eu fiquei, ao contrário, eu fiquei perplexo diante do desprendimento daquela comunidade, naquele momento da gênese da igreja, da formação da igreja.
E eu lembro-me que, quando eu era criança, e também por muitos anos, havia uma ênfase, uma notória ênfase ao versículo 34. As pessoas vendiam todas as suas propriedades, traziam os valores para depositar aos pés dos apóstolos. Sempre me lembro desta ênfase e da ênfase daquilo que eu costumo chamar, e não apenas eu, não conheço esse termo, do evangelho do medo. Dá para não morrer. Isso me metia medo, naturalmente. Me fazia pensar também, pensar na coragem e no quão devia ser dificílimo aqueles e aquelas pessoas desfazerem-se das suas casas. Talvez nós nem sempre paramos para ter a dimensão disto. Desfazer das suas casas, doar tudo o que tinham, tudo aquilo que recebiam, para o trabalho daquela igreja que estava em formação. E, naturalmente, repito, isso me causava muito medo. Mais tarde eu fui compreender um pouco melhor aquela história e a expectativa quanto à urgência do reino de Deus. A ênfase desmedida, portanto, que muitos davam naquela situação de vender todas as coisas, as propriedades, o ato de ofertar, a proposta aterradora do castigo. Acontece que, a partir de algum momento, eu deixei de olhar para este texto à luz desse medo. E isso foi um divisor de águas para a sua compreensão. Passando, portanto, a compreender esta história bíblica à luz do amor e do cuidado do Senhor para com a sua igreja. E então, isso passou a fazer mais sentido para mim. E passou também a fazer sentido uma antiga canção que todos aqui conhecem, da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. E a alma, como pode? Percebem a profundidade disso? Então, olhando de uma forma mais detida para esse texto, um texto que nos dá uma breve visão de um surpreendente, e eu enfatizo, um surpreendente grupo de cristãos, um belíssimo exemplo do que era realmente um corpo e a sua fé em Jesus Cristo. Apesar das suas diferenças, da sua diversidade. E é muito interessante o quanto eles tinham compreendido da visão do reino de Deus, apesar da sua tão recente formação. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui falando de um grupo de cristãos que basicamente era recém-formado, não tinha 60 e poucos anos como essa igreja, não tinha 122 anos como a IPI do Brasil, não tinha 127 anos como a Igreja Evangélica Lisbonense. Era um grupo de cristãos recém-formados e já tinham compreendido com profundidade o que era ser e viver como cristão, apesar da sua diversidade. Eles não teriam compreendido a realidade do reino e estavam praticando essas verdades após uma longa experiência, após estudos detidos, após estratégias complexas, programas extensos, e não que isto não tenha o seu grande valor. Mas não era preciso, não foi preciso, todo um arcabouço de complexidade para que eles chegassem nesta conclusão de como deveriam ser enquanto filhos e filhas de Deus. Não. Mas eles o faziam e o viviam pela prática dos mais profundos e genuínos ensinamentos de Jesus Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É tão simples. É tão simples. Uma comunidade cristã vibrante, generosa, que amava,
cristãos que cuidavam uns dos outros. Enquanto tudo isso acontecia, os apóstolos continuavam no seu ministério de pregar e testemunhar Jesus Cristo ressurreto. Pensar e sentir do mesmo modo, em que pese a diversidade que havia naturalmente entre eles. Um grupo de pessoas, de irmãos, que vinham de muitas nações, uma igreja multicultural. Não obstante, o texto é tão profundo que nos indica que, apesar da pluralidade, da característica multicultural, era um. É muito difícil nós pensarmos nisso. É muito difícil. Era um. Notem, eu não estou aqui falando de que tinha um objetivo em comum, que é natural que nós o tenhamos. Não apenas isso. Não era apenas o objetivo comum de pregar o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Era ser. É muito mais profundo do que unir para fazer algo. É ser uma unidade. Pessoas de origens múltiplas, na unidade do corpo composto por amor, por paz, compartilhando e desfrutando todos os membros como se fossem um. Um grupo inspirado e motivado pelo amor, pela compaixão, pelo cuidado, prontos para expressar a sua fé e o seu amor em ação. Pessoas que, em unidade e ação, também testemunhavam essa nova fé, tornando-se, portanto, coevangelizadores com os apóstolos no trabalho do reino. Pessoas que não se consideravam senhores, isso fala tanto conosco. Não se consideravam donos, sem empáfia, sem arrogância, sem orgulho. Ninguém era dono de uma obra, eram um. A sua prática de vida não reivindicava coisas egoístas para si. Antes disso, tudo que eles tinham, eles desprendiam. O produto daquilo que eles vendiam era distribuído de tempo em tempo para satisfazer as necessidades coletivas, de modo que ninguém tinha falta de nada. Termômetros para nós percebermos se uma igreja está a caminhar de acordo com a vontade de Deus, sim ou não. Quando eu olho ao meu redor, e no corpo de Cristo que comigo caminha, ninguém tem falta de nada. Se amavam e cuidavam do bem-estar uns dos outros, pregando o evangelho com poder, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A principal missão dos apóstolos se concretizava dia após dia. Eles não se desviavam da sua principal missão, que era a pregação do Evangelho, de amor, de paz, de reconciliação. Deus uniu uns aos outros para fazer aquilo. E a partir do cumprimento do seu chamado, portanto, ladeados da comunidade, que estava a se consolidar em unidade, apesar das suas evidentes diferenças, da sua diversidade, nós já sabemos o resultado. A igreja crescia e multiplicava-se a cada dia, e nós sabemos que a cada dia lhes eram acrescentadas muitas almas. Tanto os apóstolos como os demais crentes pregavam o Evangelho em palavras e em ações. Nós bem sabemos que a sociedade que nós vivemos, de uma forma generalizada, naturalmente, se preocupa muito mais com os bens materiais, poder, prestígio. E nós também somos assim, cheios de vaidades. Também é verdade em que um mundo eivado
por tantas injustiças, por tanta desigualdade. Pessoas procuram, continuam a procurar, não se sabe às vezes no que, ou em quem, ou onde, significado para viver. Nesse mundo egoísta, neste mundo hedonista, neste mundo irresponsável, neste mundo frívolo, no qual até as pedras clamam pela manifestação dos filhos de Deus, de pessoas que estão perdidas, a esperar, ainda que não saibam, que os filhos de Deus se manifestem com amor, com palavras de salvação. E Jesus é a resposta, nós sabemos muito bem disso, o verdadeiro significado, o resgate, a esperança, esta salvação. E a igreja é o organismo que tem a incumbência de levar adiante o reino de Deus, proclamar as boas novas, transformação, vida e salvação em Cristo Jesus. Entretanto, tantas vezes a igreja, ao invés de propor uma alternativa a estes delírios sociais, assemelha-se muito mais às suas práticas do que às práticas do reino de Deus. Eu não tenho dúvida que, em sua maioria, de forma não intencional, não tenho dúvidas, mas, infelizmente, muitas vezes a igreja, sim, acaba por se assemelhar e por ser, infelizmente, a principal peça nesta máquina nociva. Haja vista as injustiças que são evidentes a todos e tantas vezes sob a tutela da igreja. Muitas vezes até internamente, entre os irmãos, a igreja acaba fomentando dissensões que em nada contribuem para o crescimento do reino, muito pelo contrário. E eu faço minha pergunta: como temos lidado com as diversidades no nosso meio, mesmo dentro da nossa comunidade de fé? Talvez elas hoje já não sejam parecidas como aquelas que temos no texto, relacionadas à multiculturalidade, a pessoas que vinham de outras culturas, outros países, outras línguas, outros povos. Talvez não seja essa hoje a nossa dificuldade, e eu creio que não seja. Entretanto, há outras tantas formas diferentes entre as pessoas, formas diferentes de pensar a vida, formas diferentes de se vestir, de culto, de forma de culto, de orientação política, de linha teológica distinta, de preferências quaisquer que sejam diferentes, de ver a beleza da diversidade. Conquanto essas diferenças que existem naturalmente entre todos nós não contrariem os pilares do reino de Deus, as Escrituras, não contrariem nossos símbolos de fé, nada mais são do que diversidades. São notas, são tonalidades que compõem esta canção. Ao contrário do que possa eventualmente parecer, há beleza nisso. Há beleza nas diferenças, nesta diversidade. Há beleza na composição da música, que muitas vezes é multitonal, que distingue-se pelos intervalos, ora menor, ora maior, e compõe uma canção. Não é possível fazer uma música e nem um samba de uma nota só, ainda que haja um nome. É composto pela diversidade. Um grupo generoso, no qual ninguém se sente senhor sobre ninguém, que não aspira aos poderes nas conformidades com os critérios do mundo,
cujo alvo é amar ao Senhor, proclamar salvação, vida e libertação em Jesus Cristo, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, de um coração e alma. A perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, a unidade na diversidade. Quando nós lemos ali a história dos animais lá de Bremen, nós vemos que eles se uniram. E quando eles se uniram, eles assim o fizeram para que, com as suas diferenças, eles tivessem êxito na sua empreita. Apesar de um ser o burro, o outro ser um galo, o outro ser um cachorro, o outro ser um gato. Esta diversidade, esta beleza da diversidade que compõe, que quando percebemos esta importância de termos pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes culturas, de diferentes formas de falar, de diferentes formas de se vestir, de diferentes formas de avaliar o espectro social que nos rodeia, de diferentes formas de avaliar a política. Por quê? Por que nós temos que nos dividir? Nós somos chamados a ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade ou comunidades que, apesar das suas maravilhosas diversidades, conquanto estas não estejam contra a palavra do Senhor, conquanto essas não estejam contra os símbolos de fé, temos que utilizar isto para o crescimento do reino. Irmãos, eu finalizo dizendo que nós, nesses 122 anos de IPI do Brasil, a IPI já passou por diversos momentos críticos. A IPI do Brasil já passou por diversos momentos difíceis. Mas a igreja é do Senhor. E por isso a igreja continua a ser sustentada pelo Senhor. E nós, enquanto filhos e atuantes no reino de Deus nesta igreja, nós devemos continuar a caminhar juntos, apesar das nossas diferenças, caminhando da mesma maneira, olhando como uma igreja para o Senhor. Eu falo hoje com alegria que, apesar das dificuldades que nós estamos a viver neste país e não só, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma igreja que está caminhando em tempos a buscar a paz. E esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso compromisso enquanto igreja de comunidade local, enquanto igreja nacional, igreja que caminha na paz. A buscar nesta unidade, nessa diversidade, unidade e força. Compor uma canção que tem notas diferentes. E, portanto, trabalhar para aqueles que clamam por misericórdia e salvação, sejam alcançados pelo Evangelho da graça. É para isto que nós somos chamados. Não é para causar mais dissensão. Não é para agirmos como os agentes do ódio. Não é para agirmos como os chacais, que estão a farejar morte, a tentar apontar os dedos e dizer quem está errado, e quem merece ser salvo e quem não merece ser salvo. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma. E sendo assim, eu não tenho dúvida, que a cada dia o Senhor acrescentará mais à sua igreja. Uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que não permite que o outro que está ao seu redor tenha falta de nada. Esta, e eu sei disso, é uma igreja generosa. Que continuemos a ser uma igreja generosa, com os olhos fitos no amor, a cuidar e a proclamar o Evangelho que é de vida e de salvação. Deus os abençoe, irmãos.